Olá pessoal, tudo bem? Eu quero falar aqui dos resultados do Bradesco que foram divulgados essa semana, ontem na verdade. E eu tentei fazer até a live deles aí apresentando, porque nada melhor do que ouvir a apresentação diretamente dos diretores e executivos da empresa. Mas infelizmente a transmissão não estava funcionando tão bem. E eu entendo que o mercado está falando aí, que desapontou um pouquinho, não atendeu às estimativas do mercado, mas eu também acho que não foi tão ruim assim como estão querendo pintar. E eu vou mencionar aqui por quê, olha. Você vê aqui na parte do contexto macro, que é importante também levar em consideração, que eles mencionam que o PIB terá avanço importante em 2021. Concordo, na minha opinião vai ficar em torno de 5,5% e 6%. Crescimento econômico tem acelerado com o avanço na imunização, baixo endividamento das empresas e bom ambiente global. E aqui também menciona que o mercado de trabalho formal apresenta forte expansão, favorecendo o crédito e a manutenção da inadimplência em níveis reduzidos. Com certeza isso ajuda na redução da inadimplência. A inflação tem acelerado, todos nós já notamos isso a nível mundial, não só Brasil, em contexto de maior demanda e choques de preço de alimentos e energia. Com certeza, você vê esses aumentos aí que tiveram no setor de energia nas últimas semanas aí e já reflete bem nisso, né? Bom para quem investe nas empresas do setor da energia, Copel, Taesa, o que for. E aqui menciona também os riscos fiscais que diminuíram com o crescimento do PIB. Inflação acredito que vai ficar acima dos 6%, tá? Só para você ter ciência. Riscos fiscais diminuíram com esse crescimento do PIB, contribuindo para a apreciação do câmbio, juntamente à elevação da Selic. A Selic eu também acredito. Quando eu fiz o vídeo em abril, se não me engano, eu achava que ela ia ficar em torno dos seus 6,5%, ou 5,5%. Agora eu já acho que ela vai estar entre 6,5% e 7% até o final do ano. E o contexto global segue favorável para os preços de commodities, contribuindo de forma relevante para vários setores no Brasil. Concordo plenamente. E aqui mencionar o emprego formal com recuperação disseminada, positivo aqui o crescimento, e projeções para a dívida pública melhoraram. Então falando aqui no final de 2021 vai chegar a 82,1 e a máxima projeção aqui que você está vendo aqui conforme destacado chegaria a 95,7. Eu não acho que vai ser tão baixo como 82,1, mas também não vai ser tão alto quanto 95,7. Vamos ver o que vai acontecer. E aqui menciona a parte dos lucros da empresa, a parte de destaque financeiro de 2021, que é realmente o que importa. Você vê aqui, ó, esse aqui é o ponto principal. O lucro líquido recorrente foi de 6,3 bilhões, o mercado esperava em torno de 6,5 bilhões, a média do mercado. Quando a gente fala mercado, são vários analistas que fizeram análise, e aí chega um consenso médio, e a média do que eles esperavam é em torno de 6,5. Quando você compara o trimestre a trimestre, que é o primeiro trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2021, o segundo trimestre de 2021 foi menor, chegou a ter uma redução de 3%. Esse aqui é o principal ponto que todo mundo está usando, todo mundo quando fala esses analistas, para dizer que o resultado desapontou. E quando você compara com o segundo trimestre de 2020, chegou a 63,2% de crescimento. Mesma coisa que o ROE acumulado, um decréscimo em relação ao primeiro trimestre de 2021 de 0,5%, mas em relação ao segundo trimestre do ano passado, um crescimento de 6,4%. Chegou a 18,2%. O índice de eficiência operacional, um crescimento de 0,4% em relação ao primeiro trimestre de 2021 e um decréscimo de 2,1% em relação ao segundo trimestre de 2020. Aqui você vê a parte da carteira expandida, que teve um crescimento, como você está vendo aí, de 3% em relação ao primeiro trimestre de 2021 e de 9,9% em relação ao segundo trimestre de 2020. Chegou a 726,5 bilhões. A parte de capital nível 1 aqui, chegou a 14,1%, um crescimento de meio ponto percentual em relação ao primeiro trimestre de 2021 e 1,6 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2020. E aqui você vê o JCP, que é um ponto interessante aqui que você quer ver, olha, 6 bilhões, apesar de tudo, já foram pagos nos primeiros semestres de 2021, um payout de 52%. Mesmo com todas as limitações impostas pelo governo em termos de pagamentos, né, de proventos. E a evolução operacional, que mencionou aqui um aumento de 3,6% na prestação de serviços em relação ao primeiro semestre de 2021 em relação ao primeiro semestre de 2020. Despesas operacionais, uma queda de despesa operacional, primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2020. E a PDD expandida teve uma redução de 52,6%. Então teve um aumento na prestação de serviços, uma redução na despesa e essa parte de provisão de devedores duvidosos também teve uma redução bastante expressiva quando você compara semestre a semestre. Essa redução, na minha opinião, aqui foi um pouco alta porque
Não tem garantia ainda que essa inadimplência vai cair tanto, né? Mas de toda forma, tome isso como um ponto positivo deles. E aqui a parte que menciona a parte dos resultados realmente. E você vê aqui, ó, a margem financeira, quando você compara o segundo trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2021, você teve um aumento de 1% em termos de margem financeira. Mas quando você compara o segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2020, foi uma redução de 5,7%. E quando você compara o primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2020, foi um aumento de 0,4%, ou seja, bastante influenciado positivamente pelo primeiro trimestre, não pelo segundo trimestre atual. E aqui você vê a parte de resultados operacionais da empresa. O segundo trimestre de 2021 chegou a 9,5 bilhões. Quando você compara o segundo trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2021, você vê que teve uma queda de 2,5%. E quando você compara semestre a semestre, o primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2020, você teve um aumento de 73,7%. Você vê que já teve melhoras em relação a 2020, mas não o suficiente para realmente continuar de forma constante. O lucro líquido recorrente aqui, que é o que realmente você quer ver, 6,3 bilhões para o segundo trimestre de 2021. Como eu falei, a média do mercado esperava em torno de 6,5 mais ou menos. Ou seja, quando você compara com o primeiro trimestre de 2021, uma queda de 3%. Quando você compara o primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2020, você vê um crescimento de 68,3%. E quando você compara o segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2020, foi um crescimento de 63%. Então, o que o mercado não gostou foi realmente que o crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2021 para o segundo trimestre de 2021 ocorreu. Boa parte disso é influenciado pela parte de seguros que eu vou mostrar. E aqui você vê a origem do resultado, ó, áreas financeiras e seguros. E é isso aqui que eu estou mencionando. Olha que você vê aqui que chegou a 6,5 bilhões no primeiro trimestre de 2021. Segundo trimestre de 2021, 6,3 bilhões. Mas olha o percentual aqui de seguros, que é a parte azul. 25%, 10%. E mais na frente você vai ver o que ocorreu. Quando você vê aqui a parte de captação de recursos, você vê 4,5% ano a ano, crescimento em termos de recursos de clientes, um aumento de 4,1% ano a ano da parte de captações totais, e um crescimento da carteira Bacen mais debentures no primeiro semestre de 2021 de 35 bilhões de reais. Captações totais e crédito por captações que você está vendo aqui. A parte aqui azul é a parte de recursos de clientes líquidos e compulsórios, e a parte vermelha ou rosa, ou o que for, empréstimos, repasses e demais obrigações. Você vê no segundo trimestre de 2021, as captações foram um pouco maiores do que o primeiro trimestre de 2021. E o segundo trimestre de 2020 também teve esse crescimento que você viu aqui de forma constante. E aqui é a carteira de crédito expandida, que mostra um crescimento de 40% no financiamento imobiliário, um aumento de 19,8% no crédito pessoal consignado, e nas pequenas e médias empresas aqui um crescimento de 28,7%. O que aconteceu, por exemplo, com o Itaú ontem, que as pequenas e médias empresas também fizeram essa parte aqui, teve um aumento, mas as grandes empresas não. E aqui provavelmente aconteceu a mesma coisa, como você está vendo aqui, ó, pessoas chegou aqui a 440, quando você compara o junho de 2021 com março de 2021, teve um crescimento de 1,4%. E junho de 2021 com junho de 2020, crescimento de 3,7%. E o total do percentual em junho aqui, 60,7%. Bem, isso é um ponto. E aqui você vê a parte de grandes empresas. Ó, mesma coisa. Grandes empresas, 292, teve uma redução de 0,2 comparando março de 2021 a junho de 2021. Mesmo período do ano anterior, redução de 5,6 e no total percentual para junho, 40,3. É a mesma coisa. E aqui a parte de micro e pequenas empresas que teve o aumento também, como você está vendo. Pessoas físicas também teve o crescimento, que é uma pena, né? Para quem é investidor é bom, mas para quem está tomando crédito com as taxas de juros no Brasil, evidentemente não. Pessoas físicas, 285, 5,7% de aumento aqui, 21% em relação ao ano anterior e 39,3% em junho. Tá bem. E aí você está vendo isso aqui. Total da carteira expandida, que é o que está importando aqui, 726. Quando você compara com março de 2021, crescimento de 3%, comparando com junho de 2020, crescimento de 9,9%, e aqui dá os 100% totais da carteira. E aqui está mostrando a originação de crédito por dia útil. Total, 30%, está aqui. Pessoas jurídicas, 25%, pessoas físicas, 38%. E aqui é a parte de provisão para risco de crédito.
E aí você tem que entender, uma coisa é a despesa da PDD expandida e outra coisa é a provisão para devedores duvidosos, que eu vi muita gente falando aí, mas eu acho que faltou esse entendimento. Quando você vê aqui, olha, a despesa real da PDD expandida no segundo trimestre de 2021 chegou a 3,5 bilhões de reais, 1,9%. Lembrando que a parte aqui, essa linha azul acima, é a PDD expandida pela carteira expandida. Lembrando que a carteira aumentou, não é? Então, em teoria, a PDD reduziu um pouquinho, então a tendência é que esse percentual realmente ficasse mais baixo. E aqui tem a provisão para devedores duvidosos, que é outra coisa. Mas antes de aqui, segundo trimestre de 2021 estava em 3,5%, segundo trimestre de 2020, 8,9%. Ou seja, uma redução drástica em relação ao ano anterior. E no primeiro trimestre de 2021 também uma redução. Mas o que você tem que ver aqui é a parte de provisão para devedores duvidosos, que é a provisão por parte do banco. Eles têm aqui 44,4 bilhões para o segundo trimestre de 2021 e no segundo trimestre de 2020, 43,2. Então, está mais ou menos de acordo, né? Lembrando que essa parte aqui, quando ele fala de provisão para devedores duvidosos, isso aí, esse saldo inclui saldos das parcelas específicas, genérica e complementar. Então, o banco está bem coberto quanto a isso. E aqui tem, olha, o índice de inadimplência acima de 90 dias, você vê aqui que está tendo uma certa queda em relação ao que estava antes. Dá para ver claramente aqui, olha, em junho de 2021, você vê aqui, teve uma constância nesse azul, são para micro, pequenas e médias empresas. Está muito em cima do outro aqui, mas o principal, por exemplo, pessoa física, que é esse vermelho, estava em 3,5, foi para 3,4, e grandes empresas ficam constante, 2,6. Despesa de PDD, PNPL, está bem, carteira de créditos prorrogados. Os resultados não foram tão ruins como estão falando aí no mercado afora. Pode ser que seja ter uma boa oportunidade de compra. E quando você olha aqui essa parte do relatório de riscos de gerenciamento da empresa, para o segundo trimestre, vamos ver se dá uma olhadinha aqui rápida, só para você ver, para o vídeo também não ficar tão longo, que é isso aqui, os principais indicadores, que é um ponto que eu queria mostrar, que eu acho bem interessante. Onde você tem aqui o índice de Basileia, que teve um aumento de 0,6 pontos percentuais, foi para 16%. Bom, normalmente você quer que esteja acima de 10,5%, agora é a partir de 11%, que vai mudar em outubro, né, o mínimo exigido pelo governo. Outro ponto aqui é a razão da alavancagem, que está em 8,4%. Todos os números aqui estão bastante positivos. E aqui é a parte de gerenciamento de riscos, né, que eles mencionam tudo, capital principal, tudo mais. Vamos voltar para a apresentação, mas aquele risco de Basileia ali que eu queria mostrar para vocês. Carteira renegociada, 67% das renegociações do trimestre possuem um atraso menor que 90 dias. Bom, onde 52% foi de pessoa física, 32% foi de pequenas e médias empresas, 16% de grandes empresas. E a evolução do saldo de carteira tá bom, positiva. Aqui a margem financeira da empresa teve um aumento de 1% em relação ao trimestre anterior, um crescimento de 1,9% da margem com clientes em relação ao trimestre anterior e um saldo médio também um crescimento de 2,5% em relação ao trimestre anterior. A parte que mais afetou os resultados do banco foi a parte de seguros, realmente, isso aí não tem dúvida. Receitas de serviços, um crescimento de 3,6% em relação ao primeiro semestre de 2020. A renda de cartão, crescimento de 6,6% em relação ao primeiro semestre de 2020. E conta corrente, um aumento de 1,1% também em relação ao primeiro semestre de 2020. Ou seja, são números bons. Não tem nada de outro mundo. Despesas operacionais, redução de despesa, que é o que realmente deveria estar acontecendo, tá bom? Em relação ao primeiro semestre de 2020, redução de despesas administrativas em relação ao primeiro semestre de 2020, 2,2%, e despesas de pessoal, um aumento de 0,3%. É só essa parte aqui de despesas de pessoal que tem que controlar um pouco melhor, mas não aumentou tanto. Lembrando que teve um aumento de serviços, né? Então isso justifica também. Seguros, previdência e capitalização. Aqui é a parte que eu acho que foi realmente que realmente influenciou negativamente esse resultado. Olha aqui. Você vê aqui no segundo trimestre de 2020, o lucro líquido foi de 1,3 bilhões. Quando você vai para o segundo trimestre de 2021, 655 milhões, uma redução de 51,8%. E quando você compara também com o primeiro trimestre de 2021, você vê uma diferença, né? Foi de 1,6 para 655. Então, um decréscimo bastante representativo. Quando você vê aqui também, comparando o primeiro semestre de 2020, que foi de 2,5 bilhões, com o primeiro semestre de 2021, que foi de 2,2 bilhões, foi um decréscimo de 9,3%, basicamente devido a isso aí, essa redução nos valores do segundo trimestre de 2021. Não tá para brincadeira.
E aqui você vê o resultado das operações também, sempre nessa parte de seguros, como a gente está discutindo aqui. Quando você vê o segundo trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2021, você vê um decréscimo de 58,3%, um valor bastante significativo. E aqui, um decréscimo de 29,8%, também bastante representativo, em termos do primeiro semestre de 2020 com o primeiro semestre de 2021. Ou seja, o valor bastante forte. E o principal motivo está aqui, olha, que é o que eu queria que você visse, que esse aumento aqui na parte de sinistros. Aqui menciona a parte da evolução dos prêmios emitidos, que é a contribuição de previdência, receitas e capitalização, um aumento de 20,7%, trimestre a trimestre aqui em relação ao segundo trimestre de 2020 para o segundo trimestre de 2021, e um aumento de 11,2% esse semestre de 2021 comparando com o semestre de 2020. E aqui é um ponto importante, olha, que você tem que ver, que foi a parte aqui do aumento dos sinistros retidos trimestral. Olha aqui, 85,5%. Antes você estava com 77,7%. E no segundo trimestre de 2020 era de 62,4%. Isso aí foi a influência razoável em termos de resultado da empresa. Então, a tendência com essa saída, com a reabertura da economia, esses casos de Covid diminuindo e tudo mais, essa parte vai tender a melhorar. Então, a parte que realmente afetou o resultado do banco, que foi a parte de seguros, tende a ter um resultado um pouco melhor mais na frente. Eu ainda acredito que esse terceiro trimestre deve ter um certo impacto, mas do quarto trimestre em diante já deve ter uma melhoria. Então não quer dizer que o banco se tornou ruim do dia para a noite, continua sendo um bom investimento, na minha opinião, lembrando que não é indicação de compra ou venda. Eles aqui até mencionam nessa parte de exames especiais internações de Covid-19, por isso que está mostrando aquilo ali, esse impacto todo. Índice de Basileia, a gente já discutiu a melhoria dele. Crescimento no uso dos canais digitais, a digitalização dos bancos aí está indo forte, o Bradesco também, para quem acredita que os bancos digitais que apareceram aí, Nubank, esses outros, vão acabar com os bancões, digamos assim, estão iludidos, porque esses bancos têm muito dinheiro em caixa, têm muita força, muito capital, e já estão investindo nisso também, e já tem os clientes, então vão crescer, vão melhorar o atendimento, vai continuar como está acontecendo aí, e a tendência realmente é de crescimento. E você vê até aqui, clientes digitais em milhões, olha como está aqui. Em junho, 22,5 milhões de 2021. Junho de 2020, 20 milhões, teve um crescimento aqui de 13%. Então, está crescendo. Então, essa tendência, essa história que vai acabar, não vai acabar não. Eles têm mais competição, claro, a vida não está mais tão fácil, mas não vai acabar. E aqui é a evolução dos meios de pagamento, que a gente já discutiu. Não tem mais o que falar aqui. Vamos dar uma olhadinha rápida no preço da ação, para ver como é que ela está hoje, porque esse mercado a gente nunca sabe, né? Tá falando que ela está caindo, aí hoje você vai olhar, ela está subindo com força. O mercado é sempre meio maluco. Você vê aqui, continua com a queda de 2,9%, R$ 23,78, máximo das 52 semanas de R$ 27,90, valorização nos últimos 12 meses de 25,16%. Essas propagandas aqui perturbam, né? No mês atual, que é essa queda que está tendo agora, de 2,46%. Ainda paga um dividendo de 5%, que é bastante saudável. E aqui é o famoso oba-oba do mercado. Não, my God, o mundo vai acabar. Aí cai, aí o pessoal vende. Aí ela tá subindo, vai e compra. Aí você perde dinheiro e não sabe por que foi, né? Liquidez média diária de 918 milhões. É aquela história, se você acredita no setor bancário, essa é uma boa opção. Um bom banco, sólido, resultados fortes. Mesma coisa do Itaú. Estão sofrendo por causa da parte de seguradoras, mas é isso mesmo. Os índices do banco, um dividendo de 5%, um PL de 10,61%. Normalmente esses bancos estão em torno disso mesmo, até um pouco mais alto, a média. Quando você olha aqui a média, 11,25, tá vendo? O P sobre VP de 1,58, então o P sobre VP, na minha opinião, bastante saudável, 1,79 é a média, então muito bom. Margem líquida de 24%, um ROI de 14,87%, acima dos 10%. Esse CAGR aqui de 2,54 é baseado também nesses resultados dos últimos anos, tá vendo aí? Dá uma certa queda, mas a média está em 6,54%. Ou seja, na minha opinião pessoal, novamente não é indicação de compra ou venda. O resultado foi tão bom quanto se esperava? Não. Eu esperava um resultado melhor? Esperava um resultado melhor. É o fim do mundo? Também não. Essa parte de seguros foi o que impactou realmente o resultado. Que o banco podia ter ido um pouco melhor. Isso já mostra, inclusive, o que vai acontecer com os seguros, né, as empresas de seguro. Então, espere mais ou menos algo em linha com o que está acontecendo aqui em termos de seguro. Então, os resultados não devem vir, na minha opinião, pessoal, tão bons quanto o mercado espera. Ou esperava, né? Mas o Bradesco continua sendo um bom investimento. Bem, é isso. Nos vemos na próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais.